Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Jó. O livro de Jó, ele tem 42 capítulos, 1070 versículos para a nossa edificação. O autor do livro é desconhecido. A data do livro é incerta. O tema principal do livro é: por que sofre o justo? Bem, partindo deste princípio, desta introdução, podemos logo pôr uma observação bem grande sobre o livro de Jó. Porque vamos analisar, vamos julgar um livro sem autor conhecido, sem data conhecida. Um documento que não oferece responsável, não oferece garantia dentro do pensamento natural. Todavia, apenas o recebemos na Bíblia como aprovado pela Igreja e inspirado para servir de uma orientação, de um exemplo, de um testemunho de alguém que um dia era muito rico e ficou muito pobre e que suportou esta situação, mesmo perdendo a sua saúde, e que um dia, orando pelos seus amigos, Deus mudou o quadro e a história da vida deste homem. Logo, a Bíblia diz, aqui no capítulo 1 e versículo 1 do livro intitulado Jó, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O escritor declara que este homem existiu e que tinha essas qualidades em sua vida, essa generosidade. Era um homem sincero, era um homem reto, era um homem temente a Deus, era um homem que se afastava do mal. Sem problema. Até aí podemos concordar com o escritor, com o autor do livro, com o autor desconhecido, que não teve a graça de aparecer, a graça de ser nomeado o seu nome no livro. Muito bem. No entanto, vamos ficar com a história que focaliza o homem de Uz, por nome Jó. Só que Jó também tinha suas propriedades e o escritor desconhecido, ele declarou que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Muita gente trabalhava para ele, de sorte que este homem era o maior
do Oriente. Ele também tinha 10 filhos, sendo 3 mulheres e 7 homens, que se banqueteavam no devido tempo e então comemoravam a sua festa. Sempre estavam fazendo isso e após esses eventos, Jó se levantava de madrugada, ia consagrar, ia orar, ia interceder a Deus pela vida dos seus filhos, pedir perdão por eles, ia os santificar, porque Jó ficava preocupado de que seus filhos tivessem blasfemado contra Deus em seu coração. Sem problema nenhum, o homem Jó estava certo, correto e direito na sua atitude. Mas, um certo dia, enquanto os filhos dele estavam se banqueteando na casa do irmão mais velho, de repente chegou uma notícia para Jó. A notícia que chegou para Jó foi essa, que havia acontecido uma situação com os seus bens. E então Jó ficou ali, ouvindo aquela conversa do mensageiro. Sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio o mensageiro e disse a Jó: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a notícia. Então essa foi a primeira mensagem, a primeira notícia que Jó recebeu naquele momento. Estando este ainda falando, Jó recebeu o segundo mensageiro que chegou e disse: caiu fogo de Deus do céu e queimou as ovelhas e os moços, os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova, ou a notícia. Estando este ainda falando, o terceiro mensageiro chegou e disse: ordenados pelos caldeus, em 3 bandos se fizeram e deram sobre os camelos, e mataram os homens ao fio da espada e levaram os camelos. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, chegou um 4º mensageiro e disse: estando ainda este falando, a palavra diz, que estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a notícia. 4 investidas, 4 mensagens, 4 baques fortes na vida de Jó. E agora, o que fazer? E agora, nesta situação, como Jó vai reagir?
Então Jó se levantou e rasgou as suas vestes, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, meus amados, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esta foi a atitude, este foi o comportamento de Jó diante de tal situação. O que você faria se entrasse numa situação precária, grave, terrível, triste, machucadora? Então, podemos olhar bem para a vida de Jó e procurar manter esse exemplo, manter este propósito. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, o nosso Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor.